Bom dia, oitavo ano. Essa aula de hoje é, na verdade, para a gente finalizar o módulo 3, tá? Nós quase finalizamos essa semana, faltou só uma partezinha, que é aquela parte sobre cultura, com exceção de uma turma. Tem uma turma presencial que eu entrei só uma vez essa semana, que é a turma ali da Maeli, da Ana Cláudia. Aí eu só consegui falar com eles lá sobre imigração, tá? Mas na online e na outra presencial, eu consegui finalizar, na verdade, falar até o fim do Império. Tá? E só faltou uma partezinha que eu vou complementar aqui nessa aula. Para o pessoal do presencial que eu não consegui terminar, eu vou terminar nessa semana agora que vamos entrar. Tá? Então, não se preocupem. Mas só para relembrar, o que nós falamos essa semana foi sobre imigração para o Brasil, essa parte aqui, ó, da chegada dos imigrantes, que vieram substituir a mão de obra escrava. Aqui sobre a hospedaria dos imigrantes, sobre o trabalho deles quando eles chegavam aqui, o sistema de colonato. Depois, falamos sobre o movimento abolicionista e o fim do Império. Aqui no movimento abolicionista, falamos sobre as leis, lei do ventre livre, lei dos sexagenários, falamos sobre a Lei Áurea, e aqui no fim do Império, falamos sobre os grupos que estavam contra o Dom Pedro II, que queriam o fim da monarquia, o fim do Império. Ok. Aqui, nessa outra página, falamos um pouquinho sobre as consequências da escravidão para os nossos dias atuais. Falamos sobre cotas, falamos sobre racismo. E aqui vem a parte que eu quero falar com vocês hoje, tá? Que é cultura no segundo reinado. É bem rapidinho. Aqui nessa parte de cultura, o livro de vocês trouxe 4 tópicos: música, carnaval, literatura e pintura. Aqui na música é para a gente conhecer um pouquinho dos cantores da época. Na verdade, não é cantor, é músico, tá? O exemplo que o livro de vocês traz aqui é o do Carlos Gomes, que é um musicista muito famoso dessa época, que é famoso até hoje, na verdade, conhecido até hoje. Uma ópera famosa que ele compôs foi o Guarani, que foi baseada no romance do José de Alencar. E aqui ele também traz os tipos de música que as pessoas ouviam na época, tá? Que era a valsa, a polca, e tem os ritmos mais populares, como o frevo e o machixe. Sobre o carnaval, ele fala um pouquinho do início da história do carnaval, que antes não era aquele carnaval no Rio de Janeiro, lá na apoteose. Eram bailes e eram também eventos de rua, né? Aí, com o tempo, foram surgindo os carros alegóricos, que iam carregando uma bandinha em cima. E aí, conforme as décadas iam passando, isso foi se sofisticando. Aqui do outro lado, fala um pouquinho sobre a literatura, tá? Aqui ele dá o exemplo do Machado de Assis. Mas antes de falar do Machado de Assis, vocês já sabem que nessa época, que vocês já estudaram literatura, o romantismo, tá? Nessa época aqui, século XIX, é a época do romantismo, que vocês estudaram a primeira fase do romantismo, segunda geração romântica, terceira geração romântica, tá? Na terceira geração romântica traz até o tema da escravidão, com esse escritor aqui, que é o Castro Alves, tá? Mas nessa época também surge o Machado de Assis, que é talvez o escritor brasileiro mais famoso no mundo, tá? Muitos artistas dessa época recebiam apoio, né, para ir estudar fora, na Europa e tudo mais, e voltavam para cá e faziam suas obras. Era o caso dos escritores, era o caso dos pintores. Aqui também traz exemplo de alguns pintores, o Almeida Júnior, o Vitor Meirelles e o Pedro Américo. E eram os mais diversos temas, temas históricos, temas religiosos, mas principalmente temas do cotidiano mesmo, como, por exemplo, esse quadro aqui, ó, O Violeiro, que é simplesmente um homem na janela de sua casa conversando com uma vizinha. Era muito comum nas pinturas dessa época o dia a dia das pessoas, certo? Então, era só essa parte que faltava para a gente finalizar, né? A música, a literatura, a pintura e o carnaval. Alguns exemplos de artistas, alguns exemplos de obras, ok? É isso, pessoal. Tchau, tchau.